Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro especial, há 22 dias da posse do presidente Lula como futuro chefe da nação. Aquilo que seria para muitas pessoas numa democracia apenas um ato formal de transferência de poder, para nós vai ter um significado que vai muito além. Afinal de contas, esse governo que entra, ele também arremessa, por outro lado, para o lixo da história, uma série de pessoas e personagens que fizeram muito mal ao país e fizeram mal às pessoas de carne e osso. Esse governo ajudou a matar pessoas, isso não é pouca coisa, isso não pode ser esquecido. Então, no Réveillon do dia 31 de dezembro, nós todos, além de vermos os fogos de artifício, nós ficaremos com a nossa alma mais leve, nós vamos respirar ainda melhor, porque nós saberemos, teremos a certeza que esse ciclo finalmente terminou. Essas pessoas não poderão fazer mais mal formalmente dentro do governo contra nós. Embora muitas delas estejam soltas, vivendo num país paralelo, num mundo paralelo, interferindo no nosso mundo real. Mas o que é que está acontecendo? Hoje temos um dia também que vai ser muito movimentado aqui no Brasil, em função da seleção brasileira que está representando o nosso país na Copa do Mundo contra a Croácia. Enfim, isso está gerando também muitas interrogações, muitos debates, muitas polêmicas, sobretudo em função do comportamento do bolsonarismo contra a seleção brasileira, contra a Copa do Mundo, especificamente contra o Tite. E eu vou mostrar aqui para vocês imagens absolutamente curiosas para a gente dizer o mínimo, né? Pois bem, eu quero conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. Nós abrimos todos os dias um chat entre 5 horas, 5 e meia. Hoje nós vamos abrir esse chat mais tarde em função dos jogos da Copa do Mundo. Mas enfim, você que é muito bem-vindo. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar ainda mais engajado aqui no nosso espaço, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, não tem como a gente divorciar alguns assuntos. A política e o futebol que está acontecendo no mundo. E não é só o Brasil que fica com as suas atenções, não é só o povo brasileiro que fica voltado com as suas atenções para a seleção do nosso país. Os outros povos também. A gente vê cenas no mundo inteiro de países que param quando a sua seleção está jogando. E não importa o fuso horário, as pessoas ficam ali grudadas vendo os seus atletas, né, representando o seu país, a sua bandeira, enfim. E no Brasil não poderia ser diferente. Nós temos aqui alguns elementos adicionais, porque a gente sempre tratou a Copa do Mundo com muita alegria, é um momento de confraternização, acontece de 4 em 4 anos, a gente organiza os nossos espaços, os telões, as nossas ruas, enfim, os fogos, o churrasco, as bebidas, a nossa camisa, os enfeites, enfim. São muitas situações, né, que convergem para a felicidade de um povo, como está acontecendo aqui no Brasil, como sempre aconteceu. Pois bem, mas no campo da política estão acontecendo coisas que são surreais. Eu mostrei para vocês ontem uma cerimônia que aconteceu lá numa instalação do Congresso Nacional. Vejam vocês, né? Contra a democracia, contra a existência, inclusive, do Congresso Nacional. Essas pessoas que se intitulam como patriotas levaram lá também um indígena, provavelmente ele deve ser um indígena mesmo, né? Pelo menos estava muito bem caracterizado, que era um patriota também, que estava ali falando mal do Senado, da Câmara, falando mal do Supremo Tribunal Federal e querendo uma série de iniciativas para golpear a democracia aqui do nosso país. Pois bem, eles vão ter que gravar um outro vídeo, vão ter que fazer uma outra carta, porque os prazos estão se expirando e as autoridades não estão se movimentando. Então, vejam só o que aconteceu. Vamos recapitular isso aqui. Aqui a legenda está dizendo, estamos estabelecendo o dia 7 de dezembro, para acontecer o quê? Vamos lá. Estabelecendo o dia 7 de dezembro de 2022, hoje, para que o Senado dê prosseguimento aos processos de impeachment dos ministros da Suprema Corte responsáveis pelo esfacelamento. Olha só, o Senado não deu bola para vocês, não teve nenhum processo de impeachment aberto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então vocês vão ter, já por esse fato, vocês já perderam o sentido da carta de vocês. Vão ter que fazer uma outra carta, vão ter que juntar as pessoas de novo, enfim, não funcionou não, tá? Mas vamos ver aqui que teve mais prazo aqui nesse conclave dessas pessoas aqui.
da nossa Constituição. Estabelecemos também o dia 8 de dezembro de 2022 como prazo máximo para que o Presidente da República e ou Forças Armadas se manifestem na direção de... Então, o prazo de ontem, terminou meia-noite, tá? Eles deram prazo para o Presidente da República e para as Forças Armadas, hein? Olha, as Forças Armadas, eu acho que não deve ter tido um militar que dormiu bem essa noite, preocupado com essa gente aí. O Bolsonaro também deve ter ficado, assim, muito preocupado, né? Com a ameaça dessa gente aí, com o ultimato que essa gente deu. Mas vamos continuar aqui. Restabelecer a harmonia e independência entre os poderes, punindo aqueles que deliberada e recorrentemente vêm violando a nossa Constituição. E aí eles dão também o prazo do dia 10, né, de dezembro, como prazo derradeiro. Eles estão trabalhando com vários prazos, né? Tem que dar o prazo de dia 12, outro prazo do dia 10, outro 72 horas. Eles não conseguem nem convergir em relação ao tempo. Eu acho que é uma questão do universo paralelo. O universo paralelo deve ter um relógio, deve ter uma medida de tempo que a gente não consegue compreender, muito menos eles também, que eles não estão se entendendo. Então o prazo da carta deles aí já foi para o brejo, vão ter que fazer outra reunião, enfim. Mas o dia 31 de dezembro acaba esse governo, né? O Bolsonaro não vai poder fazer mais nada. As Forças Armadas estarão nas mãos de outras pessoas, de outros comandantes. Aliás, o presidente Lula, que vai tomar posse em janeiro, vai anunciar hoje os comandantes militares da Marinha, Exército, Aeronáutica, enfim, o ministro da Defesa, já para dar uma cimentada nesse espaço aí, para evitar qualquer tipo de especulação golpista dessas criaturas que eles estão querendo tumultuar a nossa democracia. E a partir do dia 1º de janeiro, com os novos comandantes militares, nós vamos começar a ver uma coisa estranha, um fenômeno estranho. Esses acampamentos vão começar a desaparecer. Provavelmente, alguns que têm conexões com extraterrestres vão pegar alguma nave e vão desaparecer aqui do nosso país. Eu espero que muitas dessas pessoas façam esse caminho. Que sejam muito felizes no universo paralelo que elas vivem e deixem para nós aqui o universo real, o Brasil de verdade, a realidade concreta que a gente vive todos os dias aqui. Pois bem, e aí tem o Jornal da Direita, um desses remanescentes que ainda está trafegando, né, por algumas linhas sem ter sido sancionado finalmente pelo Alexandre de Moraes. Eles continuam a fomentar situações como essa aqui. O esquerdista Tite e a vergonha mundial na Copa. Veja vídeo. Aí tem um cidadão aqui, que é um dos donos do canal, né? Eu não vou nem colocar para vocês aqui, mas ele aqui chama o Tite de esquerdista, que o Tite não canta o hino nacional, que a cabeça do esquerdista é uma cabeça deformada, que eles só querem o mal do Brasil, que só querem o mal do mundo, enfim. Esse é o perfil da criatura aqui nesse canal. Eu vou colocar na descrição do vídeo, se você tiver curiosidade, para você ver o discurso dessa gente, né? Mas quanto menos agora a gente começar a ver essas criaturas, mais desintoxicados nós vamos ficar delas, né? A gente está precisando também dar uma arejada na nossa cuca, porque foram quase 4 anos, né, com essa insanidade, 24 horas por dia, por todos os lados, e eles estão ainda fazendo essas agitações aí. Mas a Carta Capital registrou, no começo desse ano, a seguinte situação. Comunista e petista, bolsonaristas lançam campanha contra Tite por não convocar jogador sem esquema vacinal completo. O que foi a atitude completamente responsável do Tite. Se nós já tínhamos motivos para torcermos para a nossa seleção brasileira, hoje nós temos um motivo adicional, que é torcer pelo Tite, que está demonstrando uma sobriedade muito grande em lidar com essa questão, com a posição política que ele ocupa, porque ele é o chefe de uma seleção brasileira. Ele não discrimina ninguém, nenhum jogador, em função das suas opiniões políticas, mas ele tem um comportamento rígido em relação à ciência, a protocolos, respeito a pessoas, a dignidade das pessoas. Nós vimos uma cena outro dia do Tite aí, que ficou querendo encontrar um cidadão que não conhecia o Tite, não conhecia a família do Tite, e se dispôs ali a carregar o neto do Tite. O Tite ficou emocionado com aquilo, colocou essa coisa nas redes, né, esse fato, e acabou se encontrando com esse cidadão, que era um palestino, né, uma cena muito bacana, uma situação muito gratificante para uma pessoa que preza por seres humanos. Então o Tite merece, além de ser o técnico da seleção brasileira, o nosso sentimento de sorte, né,
nosso desejo de sorte, a nossa consideração pelo ser humano que ele está demonstrando ser, né? Eu, particularmente, eu tenho uma chateação com o Tite, porque ele treinou o meu time do coração, Atlético Mineiro, no ano de 2005. E no ano de 2005, o meu Galo, o Atlético Mineiro, foi rebaixado. Então ele está devendo essa para os torcedores do Galo. Mas, tirando essa situação, eu torço pelo Tite, assim, com muita firmeza, muita tranquilidade. Mas o que disse Tite nessa questão de misturar política com o cargo de técnico da seleção brasileira? Vamos ver o que ele disse aqui. O presidente chamava a seleção, vocês, para encontrar, já que a competição vai ser no Brasil, você encontraria? Não. Continuo com a mesma opinião. Não, e a minha atividade, ela não mistura, eu não me sinto confortável em fazer essa mistura. Não. Simples assim. Os bolsonaristas pegaram um vídeo antigo do Tite, quando ele era treinador do Corinthians e o Lula era presidente da República, do Tite desejando um feliz aniversário para o Lula, mas aí na condição totalmente diferente de alguém que ocupa uma posição de um técnico de uma seleção, de um país inteiro. E aí não pode ter preferência, não pode ter nenhum tipo de favorecimento a um jogador ou outro em função dessas questões fora do futebol. Então ele demonstra muita sobriedade, muita tranquilidade para lidar com isso, mas para a cabeça das pessoas que vivem no universo paralelo, fica difícil, né, compreender essas coisas simplórias. Mas em outro programa aqui que o Bolsonaro foi, esse assunto foi levantado e ele tratou dessa questão da seguinte forma. Correto, um treinador da seleção brasileira dizer que não aceitaria ser recebido pelo senhor campeão do mundo? Ele não tem que se preocupar com o futebol e parar de ficar fazendo ativismo político dizendo que se recusa a participar. Esse é um ativismo político, ele não querer misturar a política com o futebol, com o cargo que ele ocupa, representando toda a nação, né? Então a pergunta já foi uma pergunta ruim, né? Para dizer o mínimo dessa pergunta, né? E a resposta para uma pergunta ruim não pode ser muito boa também, né? Vamos continuar aqui. De uma homenagem. Ele não precisa apoiar o senhor. Ele declarou voto ao Lula por acaso? Eu não sei. Então, eu acho que não declarou, né? Mas eu passaria a respeitar um pouquinho mais se ele declarasse voto ao Lula, para mostrar realmente a sua personalidade e quem ele é. E aí é o seguinte, então ele quis comparar o Tite com o Lula, dizendo que pelo Lula supostamente defender uma série de valores, né, que o Bolsonaro mentirosamente atribuiu ao Tite, ao Lula, o Tite seria uma pessoa com esse mesmo tipo de deformação na cabeça do Bolsonaro. E aí os bolsonaristas fizeram isso aqui. Deveria ser preso por apologia ao comunismo e ser demitido da seleção. Tite, treinador da seleção brasileira, no túmulo de Fidel Castro. O comunista ganha 1 milhão por mês e vem com essa conversa de comunismo. Toma vergonha nessa cara, seu B, né? Só que não é o Tite, isso aqui é o presidente de Cuba, é o Miguel Díaz, presidente de Cuba. E aí, meu Deus do céu, os caras vêm com essa alucinação, né? Tem aqui até informação mais precisa. Não é Tite, homem que aparece em foto frente ao túmulo de Fidel Castro. Mas aí os caras começaram a fazer meme, né? Olha aqui o Tite com um jaleco aqui, com a japona, né? Com foice e o martelo. Aqui um outro meme que eles começaram a colocar, o Tite com bandeira de Cuba, o broche aqui de Che Guevara, 13. Outro aqui, o Tite com a roupa parecida aqui de um soldado, né? De um comandante russo, né? E aqui outro, antipatriota, queremos Tite fora da seleção brasileira, fora Tite. Então, gente, é o povo do universo paralelo, né? Então, o Brasil ganhando o jogo hoje, nós teremos motivos adicionais para ficarmos felizes. Primeiro, a seleção brasileira, a vitória do Tite e a raiva que essa gente que está no universo paralelo vai passar. E se o Brasil ganhar essa Copa do Mundo, vai ser muito interessante. Como é que vai ser Bolsonaro, Tite? O Bolsonaro está tão para baixo, será que ele vai querer ainda se sujeitar, ser humilhado pelo Tite, que já disse que não vai participar desse tipo de patifaria, se ela for proposta? Pois bem, então esse era o papo de hoje. Mais tarde vai ter jogo da seleção, vamos torcer. Eu estou aqui já com minhas cores nacionais, né, para também ficar no clima. E mais tarde a gente volta a se falar aqui no nosso portal, tá bom, gente? Um grande abraço, até lá, tchau!